Boa noite, a graça e a paz. Estamos acordados ainda, glória a Deus. Graças a Deus por este louvor abençoado desta noite. Amém? Boa noite a todos, boa noite você que está em casa também, graça e paz aí. Um ótimo culto para nós, amém? Graças a Deus. Dia 6 agora de janeiro, o pastor Piva trocava mensagem comigo para encaixar essa ministração de hoje, que se encaixou no dia 24, e confesso que ainda não tinha um tema específico, embora a palavra de Deus seja abundante, né? E ela nos dá todos os elementos aí, mas eu não tinha ainda a direção, e no dia 7, no dia seguinte, eu fui para o meu trabalho. Naquele dia decidi não pegar o carro, a Aiko, a Giovana precisariam dos carros, lá temos 2 carros em casa. Eu falei, então eu vou de Uber, eu saio cedo. Chamei o Uber no celular. A chamada eu vi pelo sistema, o motorista estava há 11 minutos, ele estava encerrando uma viagem ainda para chegar até mim. Falei, não vou esperar 11 minutos aqui sentado na minha porta, que pode durar até mais. Eu cancelei a viagem. E ato contínuo, eu chamei o próximo, R$2 a mais pela viagem, até Mauá, rapidinho, baratinho. 4 minutos, chegou o Uber, é pontual, é uma benção. Entrei no carro ali, conheci o Carlos, motorista do Uber, um amigo aí que já fizemos amizade, 50, como eu estou 60, né? Já estou 10 à frente do Carlos, mas fomos conversando, e eu, no meu modo de ser, no meu modo de pregar a palavra, eu não gosto de perder, eu gosto de abrir oportunidades para ministrar a palavra, né? Deixar que conversas, às vezes, vão se levando e vai se distraindo e vai saindo do foco, porque você sabe que se você começar num bate-papo sobre política, sobre o mundo, sobre Covid, não tem fim. E no final das contas, isso acaba nem muito edificando. É bom para um diálogo, mas eu estava buscando uma brecha ali naquela conversa, e o Carlos muito comunicativo, gostei muito dele, uma pessoa muito simpática, um motorista que faz muito bem o seu trabalho, muito comunicativo. Ele está, depois dos 50 anos de vida, fazendo gestão de empresas, né? Estudando em faculdade, e nessas conversas que nós fomos ali, entrelaçando até chegar em Mauá, ele me disse que gostava muito de leitura. Eu também contei um pouco da minha história de vida, que eu sou advogado, estava indo para o meu trabalho, já estava me considerando aposentado, vou lá mais para administrar, Cleiton e o meu genro, que fazem mais trabalhos lá hoje, e ele se interessou pela minha história. Eu falei, eu estou meio velhão já, né, Carlos? E ele falou assim, me permita, Mauro, com todo respeito, a gente não está velhão, né? A gente começa a envelhecer desde o primeiro dia que nasce, né? Eu falei, é verdade, né? Aí eu achei uma brecha, e nessa conversa vai e vem, ele falou que gosta muito de livros de filosofia, esses livros tais. Eu falei, também já gostei um dia, Carlos, mas aí eu falei, o grande problema desses livros, Carlos, essas leituras, é que elas nos tiram do foco principal, que é Jesus Cristo e a sua cruz. E quando eu falei isso, algo aconteceu na vida dele, algo estremeceu ali na frente, porque ele falou, estou todo arrepiado, Mauro. E ele era muito atencioso, muito simpático, ele correspondia muito bem no diálogo. Creio que ele esteja assistindo esse culto hoje. E essa palavra, focado na cruz de Cristo, foi fundamental, porque aí ele me contou, Mauro, antes de pegar você ali, nesses 4, 5 minutos, eu estava tendo um bate-papo com Deus, eu estava perguntando, buscando uma resposta para Deus na minha vida. E eu não tinha. Eu estava buscando tanta coisa na minha vida, eu não estava achando. E quando você me falou que tudo vai tirando a gente do foco da cruz de Cristo, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e falou, algo assim. Aí eu aproveitei. Glória a Deus. É a palavra de Deus, não pelo Mauro, mas é a palavra de Deus que é tremenda. E aí eu aproveitei, contei a minha história, falei para ele que a maior decisão, Carlos, que eu tomei na minha vida, sou advogado há tantos anos, né? Mas a maior decisão que eu tomei na minha vida foi em março de 2001, eu e minha esposa, no encontro de casais com Cristo, entregarmos a nossa vida a Jesus,
E a partir de então, uma nova história tem sido contada nas nossas vidas. Isso faz a diferença, isso fez a diferença. E ele se emocionou, se empolgou. E na frente do meu escritório ali, já falei do apelo para ele. Ele já teve um contato com o Evangelho. E na frente do meu escritório, falei, desliga o carro, vamos, você quer entregar a sua vida a Jesus? Oramos, fizemos a oração ali, ele fez, entregou a vida a Jesus, abençoei a viagem dele, a vida dele, a família dele ali, em nome de Jesus. Deus é muito bom. De tal sorte que, se eu não tinha até o dia 6, até o dia 7 de manhã, o tema da mensagem, o Senhor nos deu o tema naquela manhã, seguir focados na cruz de Cristo. Amém? Não podemos vacilar. Os dias são tempestuosos, os dias são terríveis, e não vai afrouxar. Temos convicção disso, vocês têm convicção disso, vocês têm discernimento, vocês têm sabedoria, vocês estão lendo a Bíblia, acredito, tenho certeza disso, e estamos vendo que os dias serão cada vez mais apertados. Por isso, devemos permanecer focados na cruz de Cristo, porque só ela nos dá alento, nos dá sustento, nos dá direção, nos dá comunhão, nos abençoa, nos edifica. Se não fizermos assim, meu irmão, é feia coisa. Aí vamos ler um monte de leitura, vamos buscar outros deuses, vamos buscar outros evangelhos, e esse é o perigo, E eu sintonizo aqui comigo que há duas fontes, talvez ou mais, que eu possa definir, que nos tira do foco de Jesus. E como temos tido motivo, né? O primeiro são os fatores externos, né? Pressão social, pressão política, guerras, tempestades que vêm na nossa vida, situações que independem de nós, mas que com toda certeza nos abatem nessa caminhada, né? Somos seres humanos e às vezes nos convalescemos com tantos ataques, com tantas coisas, com tantas situações que vêm, com tantos fatores externos que vêm, nos agridem, nos afligem e querem nos derrubar, e querem nos tirar o foco. Não é verdade? Então nós precisamos estar atentos com esses fatores. E tem um outro fator que eu considero importante também, lógico, que às vezes somos nós mesmos, pelas nossas próprias decisões, atitudes, nos afastamos de Cristo. Então nós temos que estar atentos a isso, e pensarmos, o que é que tem nos tirado às vezes, né? Não sempre, mas às vezes, do foco da cruz de Cristo, tirado a nossa paz, o que é que tem tirado a nossa alegria, apesar das situações, apesar desses dias que nós vivemos, não podemos deixar de estar focados na cruz de Cristo. Venha a tempestade, venha assim, venha a crise, venha, mas nós temos a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, aleluias. É ela que te dá ânimo, ela que te renova, ela que te restaura, aleluias. Ela que te impulsiona para frente, ela que te põe no alvo, ela que te põe no caminho, porque nada além do sangue de Jesus, nada além do sangue de Jesus pode nos beneficiar, a não ser Ele. Isolamento, distanciamento, tantas situações que nos tiram o sossego, nos tiram a paz. Máscara, como é horrível estarmos de máscara, não é verdade? Mas é necessário por conta da situação. Como é ruim ter que andar amarrado, isso nos prende, isso nos isola, isso nos desmotiva às vezes, nos torna apáticos. Mas nós temos a cruz, nós temos uma cruz para olhar, nós temos uma cruz, apesar das máscaras, apesar da pandemia, apesar das situações, nós temos a cruz de Cristo para olhar, e não podemos deixar. E nesse enfoque que eu dou aqui de pressões externas e pressões pessoais da minha pessoa, eu descobri, lendo a Bíblia um tempo atrás, um personagem da Bíblia, que teve tudo para estar focado na cruz. Eu posso até dizer aqui por mim, pelo amor de Deus,
eu acho que ele até se converteu, mas na hora da decisão final ele saiu fora. Ele errou o caminho porque a palavra já estava escrita também. E esse estigma, é um estigma que nós temos que matar em nossas vidas. Eu falo aqui desse personagem que eu li algum tempo atrás, eu separei esse texto porque eu falei um dia, o Espírito Santo me direcionou, o Espírito Santo vai me direcionar para uma pregação um dia nesse texto. Eu separei esse texto na época, agora no final do ano passado, para lê-lo, para aplicá-lo em alguma mensagem, que é Marcos 15. Marcos 15. E o personagem, todos conhecem aqui, Pilatos. O que Pilatos fez? Lavou as mãos. Lavou as mãos numa decisão. Eu queria ler com vocês Marcos 15. A versão NVI. De manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. O chefe dos sacerdotes o acusava de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente. Você não vai responder? Veja de quantas coisas os estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus, mas o chefe dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou soltar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então eu vejo alguns pontos aqui inerentes a nós, na figura de Pilatos, no seu relacionamento breve com Jesus Cristo, que são inerentes a nós, e uma decisão fatal dele, que às vezes essa decisão também, elas ocorrem em nossas vidas, e muitas vezes nós lavamos as mãos, nós viramos as costas, e a palavra de hoje é uma palavra de exortação, e essa palavra Deus deu para mim em primeiro lugar, e ela é útil na minha vida, e sendo útil na minha vida, e Deus me permitiu compartilhar com a igreja, eu tenho certeza que é útil para você também, amém? Porque ela em primeiro lugar, ela vem para mim como resposta, para que eu foque na cruz, para que eu tome cuidado nas decisões, para que eu olhe as situações com prudência, com sabedoria, para tomar as decisões e fazer as melhores escolhas. Então, aqui na pessoa de Pilatos, nós temos alguns pontos que eu anotei aqui nesse texto, interessante. Pilatos recebeu Jesus. Recebeu Jesus. Pilatos conversou com Jesus, Pilatos dialogou com Jesus, ele teve oportunidade. Você já recebeu Jesus, você já conversa com Jesus. Pilatos se admirou, se impressionou com Jesus Cristo. Por isso que eu digo que Pilatos talvez tenha até se convertido durante um breve momento. Mas Pilatos entrou diante de um grande dilema, a pressão da sociedade. Em dado momento, ele ali o governador, ele tinha que tomar uma decisão, uma posição. Mas existia algo diante dele que estava pressionando, o cargo político. O que as pessoas iam dizer, o que a multidão ia fazer através da decisão que ele tomasse. O que eu faço? A pressão veio, e a pressão vem sobre mim, sobre você muitas vezes, em decisões que nós temos que tomar. Pensa aí, às vezes vem decisões, situações na sua vida, na sua família, em várias situações aqui na igreja, em que nós somos pressionados a tomar uma posição.
aí vem meu cargo político, aí vem meu cargo na empresa, aí vem meu cargo administrativo. Eu me coloco numa situação, vou agradar a quem? A Deus ou aos homens? Muitas vezes eu estou lá na empresa, aqueles grupinhos que se formam muitas vezes, todos que se conhecem mais por apelidos do que pelos nomes, né? Estive numa reunião com 2 clientes essa semana, eu e o Cleiton, você fala o nome dos clientes, eles não conhecem, fala o apelido, todo mundo conhece, né? Na empresa é assim, mas na empresa é muito comum, as piadinhas, as conversas fora de tom, algo que não edifica. Se você é cristão, você tem que fazer diferença, aí que está a decisão, aí que está o papel do cristão, fazer a diferença onde tem que fazer. E Pilatos se viu diante deste quadro, diante deste desafio. E como era costume na lei ali, colocar 2 presos e soltar um deles, a multidão decidia. Chamaram então Barrabás, que todos aqui conhecem. E é interessante a história de Barrabás, eu fiz um estudo rapidamente naquela época sobre a figura de Barrabás. Quem era Barrabás? Ele era um insurgente, um cara que lutava pela resistência ali, porque Israel foi invadido e dominado pelo Império Romano. Logo se levantou esse grupo ali para lutar contra, fazendo o que todo insurgente faz, explodindo bomba, não é o caso lá na época, né? Mas certamente apavorando o Império Romano, tentando causar resistência. E essa figura de Barrabás, para muitos judeus, tenho certeza, ele se apresentava como um salvador, porque ele era um líder ali, contrário às leis ali do Império Romano que dominava o povo de Israel. É muito certo que ele se apresentava para muitos judeus ali como um salvador. Portanto, olha a situação. Então, Pôncio Pilatos, desta forma, está diante do Salvador do mundo, Jesus Cristo, e colocam ao lado dele na balança, Barrabás, o Salvador, ali de alguns judeus. Olha que situação, né? O Salvador, nosso Rei, Jesus Cristo e Barrabás. E a multidão decide para soltar Barrabás, e Jesus é crucificado. Então, às vezes nos encontramos diante de situação, o que você tem preferido, querido? A multidão, ir com a maioria, você percebe? Às vezes nós somos levados a tomar posições na nossa vida, e às vezes o caminho é a cruz, é Jesus. Não, eu não vou fazer isso, querido, vocês estão fazendo, vocês são maioria, mas tudo bem, façam, mas eu não vou, esse não é o caminho, essa não é a melhor decisão é Jesus Cristo, é outro caminho, e eu tenho que me posicionar. Esse é o diferencial de quem está focado na cruz, e tem que permanecer nela, porque seguir a multidão é muito fácil, porém, a queda é muito grande. Então, Pilatos, numa decisão final, lavou as suas mãos. Ele tinha o poder ali para tomar a decisão melhor. Lógico, para que se cumprisse a palavra de Deus, não foi assim, lógico. Porque bem sabemos que não foram os soldados romanos que mataram Jesus Cristo, não foi Herodes, não foi Pilatos que matou Jesus Cristo, não foram os sacerdotes, os fariseus da época, não foi a multidão. Jesus Cristo se entregou por mim, por você, naquela cruz do Calvário ali, para nos libertar da prisão, do pecado. Ele decidiu se entregar. Mas esse estigma de Pilatos, muitas vezes está em nós, e nós precisamos matar das nossas vidas. Por isso essa palavra de exortação, estamos focados na cruz do Calvário, para que em momentos decisivos de nossa vida, nós não tomemos a pior decisão, ou simplesmente não lavemos a mão num ato de omissão, porque muitas vidas precisam de nós, muitas pessoas estão sedentas pela palavra de Deus, como esse
amigo nosso, irmão nosso, estava querendo ouvir algo, e Deus quer falar algo através da minha vida, através da sua vida. Portanto, não percamos as oportunidades, estejamos sensíveis à voz de Deus, para que isso possa se realizar, se materializar na minha vida e na sua vida. O ano passado eu preguei sobre a parábola dos talentos. Não é o meu estilo aqui que deve ser copiado, você tem o seu estilo e autonomia própria para isso. Deus te deu o talento e o dom especial que só você tem para ministrar o Evangelho, da forma que Deus te preparou e te conhece e te capacitou. Você percebe? Pastor Piva tem um padrão dele, o Edinho tem um padrão. Deus nos usa segundo o dom e o talento que Ele nos deu. Portanto, você deve colocá-lo em prática. Seja para ganhar uma vida, 2 vidas, 10 mil vidas, não importa. Você tem um padrão, você tem um estilo próprio. Deus já te capacitou. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, escolhida para pregar o Evangelho, porque você está focado na cruz. Aleluias. E devemos permanecer assim. Apesar dessas lutas e circunstâncias, apesar desses dias maus que temos experimentado e vivenciado, acompanhado, tantas notícias ruins têm chegado aos nossos ouvidos. Quantas situações, por quantas pessoas aqui já oramos nesse púlpito, por enfermidades, quantas foram salvas e curadas, aleluia. Não é verdade? Porque esse é o nosso papel, estarmos focados na cruz do Calvário, não nos abalarmos, não nos distrairmos, não nos desviarmos em tempo algum, e os dias serão maus, os dias serão cada vez mais apertados. Portanto, você tem que permanecer firme, fiel, ligado, focado na cruz, na cruz. Pilatos não, preferiu agradar a multidão. Ele olhou o mundão e falou, esse mundo é muito bom, eu vou ficar no mundo. E olha que, se olharmos para essa situação que temos experimentado desde o ano passado, há muitos irmãos e muitas pessoas precisando de nós. Muitas pessoas já se abalaram por conta dessas crises, né? Dessa pandemia. Nós temos que estar atentos aí, porque uma coisa que o inimigo quer fazer em nossas vidas é nos isolar. Essa é uma arma do inimigo, de Satanás, porque isolados nós somos frágeis. E ele por um tempo conseguiu, acredito, com essa situação, mas a igreja está aqui reunida, aleluias. Apesar disso, nós estamos aqui enfrentando essa luta, e o isolamento é do diabo, é terrível. Você sabe muito bem que na natureza, uma matilha de lobos, quando ela está caçando, ela começa a correr atrás dos cervos, e naquela correria, sempre há um mais fraco, mais fragilizado, e quando aquele fraco, ele é abatido. Nós temos que estar atentos a isso, temos que nos fortalecer, né? Devemos estar focados na cruz de Cristo para não fraquejarmos, porque o isolamento, o lobo vem e pega. Então, esteja focado, não podemos estar muito mais reunidos, né? Sinto falta, quem não sente falta aqui dos nossos encontros de casais, dos nossos encontros de restauração, né? Tínhamos bastante, reclamávamos até na época, mas como faz falta, né? Os eventos, grandes pregadores, como isso faz falta para nós, como eu tenho sentido falta, você por certo tem sentido também, porque esse isolamento tem sido terrível para nós, mas nós não podemos perder o foco. Apesar disso, temos que estar lutando pela comunhão, pelo acompanhamento, pelo telefonema, pelas boas mensagens, estarmos em contato um com o outro, para que um possa fortalecer o outro, nesses dias difíceis que vivemos, experimentamos, porque isolamento é terrível, e Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Gálatas, ele já falou sobre isolamento, e o pernicioso disso, é interessante, e eu tenho aqui algumas advertências para nós cristãos, que foram lançados à época, escrita essa carta, nos anos 50 depois de Cristo, 60, mais ou menos, Paulo escreveu para essa igreja,
porque essa igreja vivia também esses momentos, entrando algum evangelho mais fácil, entrando alguma coisinha ali, olha, não é Cristo, você tem alguma coisinha melhor aqui, mais suave, mais sabor de mel. Então, essa carta aos Gálatas é muito interessante, e ela nos exorta e adverte aqui para mantermos o foco. E Paulo fala num versículo aqui sobre isolamento. É interessante isso. Como ele direciona, como a palavra de Deus é atual. É atual. Já no início de Gálatas, eu me lembro aqui, se quiser projetar, por favor, Gálatas 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8 e versículo 9 também, repete o mesmo texto do versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, ele falando para a igreja de Gálatas, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E repete no 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Atenção, irmãos, advertência, cuidado com o que nós vemos. Aí temos muita informação na rede social, há muitos pregadores se dizendo tops, aí alguns tops mesmos, abençoados homens de Deus, mas cuidado com o que você vê, com o que você leva para dentro da sua casa, com o que você está bebendo, que há muita heresia aí também, há um ou outro aí que são heréticos. Então, cuidado. Paulo já nos adverte nesse texto de Gálatas, e fala mais ainda um pouco adiante, em Gálatas 4, dos versos 8 a 10, outra advertência importante: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, né? Até aí. Então, percebam, estamos vivendo tempos especiais, dias estranhos, na verdade. E nós temos que estar prudentes e atentos, focados naquilo que é essencial, que é a cruz de Cristo, para não perdermos a rota, não perdermos o caminho. E 4,17. Fala justamente isso, sobre isolamento. E os que fazem tanto esforço para agradá-los, a mídia, né, o sistema, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelos por eles. Percebem a advertência? Tomem cuidado. Quanto mais estamos distantes da comunhão de irmãos, a comunhão da igreja, buscando outras referências, buscando outras fontes, de repente, nos isola e nos torna frágeis, fracos, e o lobo vem e pega. Fiquemos atentos, fiquemos atentos. Essa carta, essa mensagem é de exortação para mim, é de exortação para nós, para ficarmos atentos, não ficarmos balbuciando, reclamando apenas, murmurando pelas paredes, mas projetarmos aquilo que Deus tem para nós, que é algo maior, através de nós, através da vida de Deus, através da nossa vida, para outras vidas. Outras advertências que nós temos aqui também, Efésios 5, de 6 a 10. Advertência, igreja, advertência, e que ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir diante de desafios, aprendam a discernir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aprendam a discernir. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Aprendam a discernir, aprendamos a discernir
as coisas, esses dias, esse tempo. Estejamos advertidos, estejamos atentos, igreja. 2021 está só começando e muitas coisas vão acontecer. E Deus está nos advertindo. Discernimento, sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Discernimento. Estamos só no início de 2021 e muitas coisas vão acontecer ainda. Então esteja preparado, esteja focado na cruz de Cristo, para que esse ano vá bem, apesar das coisas que virão, em nome de Jesus. Outra advertência, Tito 3:9, e evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto livro de OVNI eu lia no passado. O que isso me edificou na minha vida? Nada. Eu li uma obra lá que era absurda de ler, mas eu lia, porque eu não conhecia Jesus ainda, né? Aquilo é interessante só, mas o que aquilo me edificou na vida? Nada. Quantos livros, quanta filosofia, quanta coisa que tem aparência de boa, mas não me levava a nada, e não nos leva a nada, nos tira o foco principal. Quanta discussão inútil às vezes nós travamos, sobre coisas e coisas e coisas, e tempos e fora de tempos, que também não nos leva a nada. Fiquemos atentos com isso, irmãos. É tempo de discernir, é tempo de estar atento, focado na cruz de Cristo, para a gente não perder a nossa alegria, para a gente não perder a nossa paz, e muitas vezes não perder a salvação, porque se desviarmos do caminho do Senhor, se voltarmos para a vida dos prazeres, a vida na carne, realmente o juízo de Deus virá sobre cada um de nós, e Deus nos exorta a estarmos focados nesses dias, na cruz de Cristo, neste ano de 2021, nos anos que virão, em todo o tempo estar focado na cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário é tremenda, é maravilhosa, e há um texto que fala sobre Jesus Cristo, que eu ia ler no início, mas eu estou lendo aqui agora, que eu amo muito, sobre os vários textos que nós temos sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus, o seu poder, a sua graça, o seu amor. Esse é um dos que eu gosto muito, Hebreus 1, que eu gostaria de ler para vocês aqui. Jesus Cristo, aleluia. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele está antes da história, Ele está na história, acima da história, é o alvo da história, é o agente que produz a purificação dos pecados dos homens cometidos na história. Ele compartilha da essência da divindade, irradia a glória da divindade, Ele é a suprema revelação de Deus. Palavras de Russell Shedd, um amigo pastor, amigo do pastor Piva, teólogo, já não está no nosso meio. Ele decifrando esse texto, ele fala dessa grandeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por mim e por você, Ele puro por nós impuros, Ele santo por nós pecadores, Ele justo por nós injustos. Jesus Cristo, o foco, a direção, aleluia, Jesus Cristo, não pode ter outra palavra na sua vida, no seu coração, a não ser Jesus Cristo. Não ser Jesus Cristo, Ele é o foco, Ele é o alvo, Ele é o objetivo de nossas vidas, Ele é tudo em nossas vidas, é tudo em nossas vidas, tudo em nossas vidas, aleluias, 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 e haja o que houver, queridos,
venha o que vier, passe o que passar, esteja focado, declarando a vitória na cruz de Cristo por sua vida. Não perca isso, declare sempre. Momentos de apatia virão, momentos de abatimento virão, sim. Eu sou ser humano, você é ser humano, nós sofremos, porque é muito poder num vaso de barro, nós somos fracos, e nós precisamos ser restaurados, vez ou outra, sim, né? A ministração lá dos profetas do oleiro, quebrando o vaso, nós somos como barro, e precisamos às vezes ser moldados, ser restaurados, reconstruídos muitas vezes, aleluias. Quero ler esse texto com vocês também, para a edificação de nossas vidas, 2 Coríntios 4, de 7 a 10, coloca para mim no telão, para a igreja, por favor. Temos esse tesouro em vasos de barro, mas temos esse tesouro, esse poder, essa graça salvífica em nossas vidas, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos com este mundo, mas não desesperados. Somos perseguidos, sim, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo ao morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluias, bate palmas para Jesus, aleluias. Glória a Deus. Deus é bom, querido, Deus é bom e maravilhoso. E eu quero aqui, já encerrando essa ministração, chamar o grupo de louvor. Eu não posso deixar de sair daqui sem falar sobre 5 atitudes, 5 verdades, que um homem, que uma mulher focado na cruz de Cristo deve exercer na sua vida, tem que ter essas características, essas atitudes. Não precisa ter todas, porque pelo menos 2 nós temos que ter no mínimo, e as outras 3, e são tantas outras na verdade, mas eu quero destacar 5 nesse texto bíblico aqui, na linguagem de hoje, que nós vamos ler também. Pelo menos 2 você deve ter de imediato, e as outras 3 você vai aprimorando, porque eu estou sendo aprimorado em muitas delas também, que esse é o poder de Deus, transformador em nossas vidas. Esse texto eu gosto muito, Paulo já na sua velhice, escrevendo para o seu filho Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, ele diz ali, exortando a vida daquele jovem, na linguagem de hoje, eu gosto dessa versão, por causa dessa palavra que eu vou ler aqui na sequência: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno a você. Deus ordena a nós, queridos, é ordem, é mandamento, com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas nós, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. 5 atitudes, 5 verdades. Primeira, pregue o Evangelho a tempo, fora de tempo. Em casa, na rua, no Uber, no velório, no almoço em família. Não perca oportunidade. Não perca oportunidade. Busque uma estratégia. Se a conversinha no grupo estiver muito fora do padrão, tente encaixar uma conversa. Tem que buscar, se não der, tente. Pregue o Evangelho, é tempo de pregação de Evangelho. Muitas vidas estão entristecidas, desanimadas, sem rumo, sem rota, sem foco, como é o caso dessa pessoa. E em dezembro ainda eu também
Peguei um Uber também para o escritório, e Deus me deu novamente a oportunidade de pegar uma pessoa ali, também endurecida a sua face, muito triste de ver a situação dele. Ele perdeu tudo, ele tinha um comércio aqui de autoelétrico na cidade, faliu, quebrou, e falou para mim: Mauro, eu estou tentando reconstruir minha vida, consegui pagar esse Uber agora. Minha família toda destruída, meus filhos não querem contato comigo, porque ele foi muito duro, recebia pela posição dele, pelas palavras dele, mas é uma oportunidade que Deus dava ali, de ministrar o Evangelho para ele. Eu falei: meu irmão, tem jeito, você precisa entregar a sua vida a Jesus, precisa mudar esse rumo. Está vendo como você está me conduzindo aqui, olha, você me trouxe até o escritório, você está na direção, o que você tem que fazer na sua vida agora? Eu falei para ele: é deixar Jesus assumir o assento do seu carro, da sua vida, querido. Você tem controlado a sua vida até hoje, é tempo de você deixar Jesus assumir o controle da sua vida, para que você chegue até o destino, como você me trouxe até esse destino aqui com segurança. E eu fiz o apelo para ele também, ele entregou a vida a Jesus. Creio que Deus está fazendo uma obra na vida dele, de restauração, em nome de Jesus. E é triste você ver as pessoas às vezes, com a face horrível, doente, sofrendo e convicta nas suas razões, na sua sabedoria humana muitas vezes, mas tão distante de Deus, das coisas de Deus, e não podemos passar esse tempo, passar esse momento, essa oportunidade que Deus nos dá, de falar algo de Deus para Ele, nem que seja uma simples oração, e Deus está fazendo essa obra. Prega o Evangelho, irmão, não perca a oportunidade, não tenha vergonha, use o seu dom e o seu talento, Deus te deu, da forma que você é, para pregar o Evangelho. Segunda, procure convencer, seja persistente. Você crê na cruz de Cristo? Crê que o Evangelho é a salvação? Sim, então persista, seja persistente. Haverão situações mais difíceis, mas seja persistente na pregação do Evangelho. Terceira verdade nesse texto: repreenda, não ande de mão dada com o pecado alheio, meu irmão. Se você tiver uma situação em que você vê, e que eu veja que nós estejamos próximos a nós, que está sendo de pecado, não podemos ser coniventes com isso. Nós temos que repreender, sim. Nós temos que corrigir em amor a pessoa, exortar a pessoa, para que ela saia desse mau caminho, para que tome o rumo certo. Repreenda, anime, encorajem aquele que está abatido e cansado. Nesses dias maus, quantos de nós estamos? E eu sinto-me cansado às vezes também. Eu fico abatido também como ser humano que sou, precisando desse renovo da cruz, todos os dias. Precisamos animar um ao outro, não podemos nos isolar. Busque um recurso, busque o telefonema, busque uma mensagem, busque uma pessoa próxima a você, para te animar, para te levantar. Anime, e ensine com toda a paciência. Você tem algo a ensinar sempre, você não precisa ser teólogo. Deus te trouxe até aqui, te deu a salvação, você já foi batizado nas águas, você tem algo, você tem um testemunho para compartilhar, para ensinar alguém. Vai ter sempre alguém que está um nível inferior a nós, que precisa de receber algo de nós, e nós vamos edificar a vida dessa pessoa. Então ensine, essas características são importantes. E quando você prega o Evangelho, fechando aqui, procura convencer, repreende amor, anima, encoraja, ensina com toda a paciência, você certamente está cumprindo os mandamentos de Deus, dois principais, demonstrando a Deus que ama a Ele de todo o seu coração, força e entendimento, e também está demonstrando a Deus que você ama o seu próximo como a si próprio, como a si mesmo. Então, queridos, fiquem em pé, vamos adorar ao Senhor neste momento, antes de encerrarmos aqui com a mensagem e o apelo final. Aleluias, vamos adorar o Senhor na cruz, foi na cruz, esse louvor é lindo, antigo e abençoado. Pecados castigados.
onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi. Vamos cantar. Ele abriu os nossos olhos. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, igreja. Eu sou livre. Declare se você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Ainda em pé, eu queria dar oportunidade a você que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. Você aqui no culto, você na sua casa, você que talvez ainda um dia, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ver esse vídeo. Saiba que Deus está falando com você, para que haja uma entrega de vida, uma remissão de pecados, uma transformação em sua vida. Eu tomei essa decisão, como disse aqui, em 2001, e Deus tem feito uma obra em minha vida. E naquela oportunidade eu fiz uma oração simples de entrega de vida, com entendimento. E esta oração é assim: Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração, recebo o Teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida eterna e fica comigo hoje e sempre, amém. Esta é uma oração, uma decisão que você, se você que está aqui ainda não fez, eu te digo, é importante que você faça. Tome essa decisão e será a maior decisão da sua vida. Você aí na sua casa que está vendo esse vídeo, esta live, este culto de adoração ao Senhor, de celebração ao Senhor, faça essa oração que eu vou agora repeti-la pausadamente, para que você faça aí e tenha os seus pecados perdoados e tenha uma nova vida em Cristo. Então diga para Deus: Senhor Deus, eu abro a porta do meu coração e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida eterna e fica comigo hoje e sempre. Amém, 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 amém. Se você fez esta oração, é uma decisão mais importante da sua vida e Cristo entrou em sua vida agora. Busque uma igreja que pregue a mensagem, que pregue a palavra e prossiga nos caminhos do Senhor.
em nome de Jesus. E neste refrão, eu sou livre, Gálatas 5:1 ainda nos fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus Cristo nos libertou, queridos. Jesus Cristo nos libertou. Uma salva de palmas ao Senhor nesta noite. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Queremos permanecer focados na cruz, Senhor, pregando o Evangelho, ó Pai, ensinando, exortando, estimulando, animando a todos, ó Pai, para que assim prossigamos até o fim, ó Deus, estarmos diante do Senhor um dia, adorando para sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos orar, já encerrando. O pastor quer falar alguma coisa? Amém, vamos encerrar, então, orando aqui. Levante suas mãos, faça seu pedido, coloque diante do Senhor esta semana abençoada. Pai amado, Pai santo, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e glorificamos, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado pela palavra que nos exorta nesta noite, a estarmos, ó Deus, a permanecermos em 2021 e todos os anos que virão, focados na Tua cruz, ó Deus, no Teu sacrifício de amor por cada um de nós, porque o Senhor se entregou por amor, Senhor, porque éramos pecadores e não mereceríamos, mas o Senhor nos amou de tal forma, de tal maneira, ó Pai, que queremos continuar focados na Tua cruz, cuidando, ó Pai, de nós, da nossa família, dos nossos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, ó Deus, pregando a Tua palavra, a tempo e fora de tempo, para que muitos venham à família de Jesus Cristo. Assim seja a Tua bênção, Pai, que o amor, ó Deus de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ó Deus, o amor de Jesus Cristo estejam sobre todos nós, a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. Vão em paz. Semana abençoada na presença de Deus, com discernimento. Aleluias.